Nesta aula, eu vou te convidar a dar um mergulho em águas mais profundas. Vamos agora mergulhar no nosso eu, no nosso interior, e vamos olhar e investigar se está acontecendo uma desorganização estrutural. Essa desorganização nós vamos entender tanto pela neurociência, pelo sistema do cérebro trino, como também pela psicossomática, para que a gente possa entender que os dois conhecimentos eles trazem a mesma resposta. Só vai depender para em que ângulo uma pessoa está olhando um problema, o mesmo problema. Neste momento, nós não vamos nos atentar às causas, mas sim se há a desorganização. E como que nós vamos perceber? Através dos sinais e sintomas. E muitas pessoas, elas já até percebem os sinais e sintomas através do que aquilo que ela está vivenciando e que ela não reconhece que é uma desorganização. Então, muitas pessoas estão mais irritadas, dormindo mal, sentindo dores que aumentam, estão percebendo seu corpo mais pesado, cansado, mais esgotada, um pensamento exaustivo. E isso tudo vem acontecendo de forma que a pessoa não tem o entendimento. E se ela não tem o entendimento, ela não sabe encontrar a ajuda certa. E o corpo, gente, ele nem sempre vai adoecer de forma súbita. Tipo, tô doente. Não. Muitas vezes ele vai sinalizando aos poucos que algo precisa ser organizado. Ele te dá um tempo. Se não for um acidente de carro, né, um trauma, a desorganização, ela vem dando sinais. E aí a dor, ela é o quinto sinal vital. A dor, ela é um alerta, ela te mostra o que está acontecendo. Nós precisamos ouvir a dor e não apenas querer calar a dor. Antes de calar, nós precisamos ouvir a dor para depois pedir com que ela se cale, porque já foi compreendido a mensagem que ela quer trazer. Então, ela vai começar se repetindo, aumentando e se espalhando. E nós precisamos entender que o importante não é perguntar não apenas aonde dói, mas também o que internamente permanece sem direção. Então, gente, reorganizar o pensamento, as emoções, ter uma percepção interna e uma direção da vida também reduz parte da sobrecarga que o corpo vem sustentando. E o programa de alta aplicação com apometria tem essa intenção. Não existe nenhum risco de alta aplicação. Não existe nenhum tabu sobre isso. O que existe é você saber o que você está fazendo, o porquê você está fazendo e tendo segurança, porque você é o responsável por você mesmo. Você pode dar o comando. Então, você pode ouvir o seu corpo e dar o comando mental para reorganizar essa estrutura, que agora você vai começar a aprender a observar, a entender, a ouvir e a reconstruir. A apometria, ela traz um conhecimento desde 1960 aqui para a gente no Brasil, que traz uma forma, uma técnica
uma nova abordagem de autocura, de dar os comandos mentais, de usar a forma pensamento para se curar, curar toda uma estrutura. E é isso que eu trago nesse programa terapêutico, para você se olhar e você se curar, porque você é o responsável por você. Você não pode delegar a cura somente às outras pessoas. Você precisa saber o que você quer curar. E aí sim você vai em busca. Ah, eu não sei o que eu tenho. Ah, eu não estou entendendo. Ah, eu estou com muito medo. Tudo bem, mas passa, olha, vai lá olhar, olha o que você tem, com coragem. Esse é um convite para você ter coragem e você não está sozinho, você está fazendo parte de um programa, de um grupo de pessoas que estão com o mesmo pensamento. E mesmo sendo à distância, existe uma energia trabalhando. E quando a gente trabalha com um grupo de pessoas, uma egrégora, a gente está ali trabalhando com a energia do divino, do mestre, e ele fala que quando tem uma ou mais pessoas reunidas em nome dele, ali ele está presente. Então, esse é um grupo, o programa terapêutico, ele é um grupo onde as pessoas estão envolvidas para a sua cura. E as pessoas acabam ouvindo, vendo, despertando, desenvolvendo o seu lado energético e espiritual. E voltando aqui na nossa aula, quando falamos em pensamentos repetitivos, não estamos tratando apenas de excessos de preocupação ou de uma atividade mental intensa. Estamos falando de um padrão neurofuncional capaz de manter o organismo em estado contínuo de vigilância, mesmo na ausência de ameaça concreta. Isso significa que o corpo pode permanecer reagindo biologicamente a estímulos internos, como se estivesse diante de um perigo real, e simplesmente porque determinados conteúdos mentais continuam sendo processados de forma insistente, sem resolução. A neurociência demonstra que pensamentos recorrentes associados ao medo, antecipação negativa, culpa, conflitos não resolvidos, necessidade permanente de controle, ativam circuitos cerebrais ligados ao estresse. E entre esses circuitos destaca-se participação do sistema límbico, especialmente estruturas relacionadas à resposta emocional, como a amígdala cerebral, que interpreta determinados conteúdos mentais como sinais de ameaça e desencadeia as respostas fisiológicas correspondentes. Quando isso acontece de forma persistente e insistente, o sistema nervoso autônomo tende a favorecer predominância simpática. Em outras palavras, para que todo mundo possa entender, o organismo entra em condições de alerta prolongado. Há aumento da tensão muscular, alterações vasculares, liberação contínua de mediadores químicos relacionados aos estresses, mudança na respiração, piora na qualidade do sono, maior gasto energético cerebral, redução progressiva da capacidade de recuperação orgânica e muitos mais outros sinais e sintomas. Nesse ponto, a mente ela já não está mais produzindo pensamentos, ela passa a se influenciar diretamente o comportamento fisiológico. E é por isso que muitos quadros físicos começam de maneira discreta e vão se intensificando sem que a pessoa relacione imediatamente com o modo como vive internamente. Se a gente for olhar agora pelo lado da psicossomática, o que a psicossomática nos informa, nós vamos compreender que determinadas manifestações corporais podem ser agravadas ou sustentadas por estados emocionais persistentes, especialmente quando não há elaboração adequada do que está sendo vivido.
Isso não significa que toda dor seja emocional, nem que sintomas devam ser interpretados sem investigação clínica. Não é sobre isso. Mas com toda a maturidade e responsabilidade, precisamos entender que isso significa apenas reconhecer que corpo e sistema nervoso respondem continuamente ao conteúdo mental e ao padrão emocional mantido ao longo do tempo. Dores musculares difusas, por exemplo, frequentemente aparecem em pessoas que permanecem em estado de contração interna prolongada. A musculatura cervical e escapular tende a responder rapidamente ao excesso de vigilância mental, ao controle excessivo e à incapacidade de relaxamento. E isso explica porque muitas pessoas apresentam dor na nuca, trapézio e ombros após períodos prolongados de preocupação ou tensão mental. As dores ósseas ou sensação de peso profundo nos membros também merecem atenção. Embora devam ser avaliadas dentro de um contexto clínico, muitas vezes se intensificam quando a pessoa permanece por longo tempo em exaustão emocional, fadiga mental ou conflito interno não elaborado. Há indivíduos que descrevem sensação de peso nas pernas, dores profundas em joelhos, quadril, membros inferiores, justamente em fases que sentem dificuldade de avançar, tomar decisões ou sustentar novos movimentos na vida. Sem falar no zumbido. O zumbido ele é muito comum entre as pessoas. E ele também é um exemplo importante. Em muitos casos, ele piora em contextos de hiperatenção, sobrecarga mental, ansiedade mantida e dificuldade de desligamento interno. O sistema auditivo, altamente sensível à ativação do sistema nervoso central, ele pode amplificar percepções quando o organismo permanece em alerta contínuo. E a irritabilidade, por sua vez, não podemos esquecer de falar sobre isso no momento que a gente está vivendo? É frequentemente um dos primeiros sinais de sobrecarga neuroemocional, quando a mente permanece excessivamente ocupada com conflitos repetitivos. Pode acreditar, a tolerância diminui. O processamento emocional fica mais reativo e pequenas situações, bobas às vezes, passam a gerar respostas desproporcionais. E muitas vezes a pessoa percebe que está mais irritada sem compreender que isso pode ser resultado do esgotamento interno prolongado. É aí onde aumenta a violência. Na prática clínica, também observamos pioras de sintomas digestivos, alterações intestinais, cefaleias recorrentes, sensação de aperto torácico e fadiga persistente em pessoas que vivem em padrão mental repetitivo, sem pausas reais e reorganização. A dor, nesse contexto, pode ser compreendida como um sinal de alerta, porque ela é um sinal não apenas alerta localizado em determinado tecido, fica bem claro isso, mas um aviso de que o organismo está sustentando tensão por tempo prolongado demais. Na neurofisiologia da dor, sabemos que o sistema nervoso ele pode se tornar progressivamente mais sensível quando exposto de forma contínua a estímulos internos de alerta, e esse processo ele recebe o nome de sensibilização. Quanto mais tempo o organismo permanece em hiperreatividade, maior pode ser a amplificação de sintomas. Por isso, em muitos casos, a dor não serve apenas porque existe uma lesão. Então, as pessoas ficam preocupadas se tem um problema sério, o que eu tenho? Ela se preocupa tanto com uma lesão como uma destruição celular, mas ela esquece daquilo que está refletindo.
E nesse ponto é que a pergunta clínica se torna importante. Além do local onde dói, o que internamente está sendo mantido em repetição? Isso, quem sente dor não quer olhar. Então eu te convido a agora parar e responder para você que sente dor. Que tensão permanece sem elaboração? Que conflito continua exigindo energia? Que pensamento não cessa? Porque muitas vezes o corpo começa a expressar aquilo que a consciência adiou por muito tempo. Ou a pessoa até sabe o que está acontecendo, mas ela não consegue se resolver, ela continua ali. A psicossomática, ela não substitui o diagnóstico, pelo amor de Deus, entendam isso. Mas ela amplia a leitura. Ela traz uma forma, um olhar diferente para o tratamento. Ela ajuda a compreender que o organismo humano responde de forma integrada e que permanência em determinados estados internos pode agravar progressivamente aquilo que já estava vulnerável. Um conflito familiar, um problema no relacionamento, no casamento, uma demissão, um problema, um conflito com o chefe, um problema da sociedade, uma falta de dinheiro, uma violência, tudo isso é envolvido. Por isso, em muitos processos terapêuticos, reorganizar a direção de vida reduz repetição mental. Ampliar a percepção interna e aprender novas respostas não é apenas crescimento emocional. Não, gente, isso é cura. É aqui que começa a cura, porque primeiro você tem que organizar lá dentro, é do micro para o macro. Daqui para dentro, a resposta ela é mais difícil. Então, quando você prepara o ambiente, a resposta, o estímulo externo acontece. E só conseguimos trabalhar, preparar o ambiente de cura se a gente organizar lá o nosso interior. Vamos refletir sobre isso. Até a próxima aula.